Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o texto que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 13. E nos diz assim o texto bíblico: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir que agora, Pai, o Senhor esteja, ó Deus, falando com cada um daqueles que estiverem me ouvindo, Senhor Deus. Que o Senhor dê da tua graça, do teu entendimento, da tua compreensão. Usa-me, Pai, para a tua glória, Senhor Deus, e para a edificação do teu povo, para a salvação de almas, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amados irmãos e amigos, esse tempo de pandemia fez com que alguns chegassem a tocar no assunto de que o fim estaria próximo. É verdade, meus irmãos, que é entendido que essa pandemia é juízo de Deus para com o mundo. Deus, ele tem ação sobre todas as coisas, quer grandes ou pequenas. A sua providência atinge toda a sua criação. E tudo o que acontece, quer de bom ou ruim, tem a participação de Deus. E com essa pandemia não é diferente, meus irmãos. E olhando para o quadro que estamos vivendo, podemos pensar que a volta do Senhor está próxima. E de fato está. Mas o que não deve ser esquecido é que nós não sabemos quando a segunda vinda do Senhor acontecerá. No Novo Testamento, nós vemos os apóstolos e o próprio Jesus falando que a sua segunda vinda, ela será em breve, né? Mas nós não sabemos o quanto breve é isso.
Porém, diante de tantos textos que falam da segunda vinda, esse texto de 2 Pedro vai nos apresentar algumas verdades sobre elas. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesse nosso breve estudo. Quero falar sobre 3 verdades sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a primeira delas é que a segunda vinda é certa. O texto nos diz que algumas pessoas, ele diz o seguinte aqui no versículo 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Algumas pessoas nos dias de Pedro, ali na segunda metade do primeiro século, já faria mais ou menos 30, 35 anos que Jesus havia morrido e Jesus havia deixado a promessa de que ele voltaria. Alguns escarnecedores, eles zombavam dos crentes dizendo: olha, os vossos pais, a primeira geração de cristãos já morreu e ele não voltou ainda. E vivendo como se nada tivesse acontecendo ou que irá acontecer. Esses eram os escarnecedores dos dias de Pedro. E mesmo nos nossos dias, meus irmãos, não somente nos dias de Pedro, mas por toda a história, até mesmo nos nossos dias, existem muitos que igualmente zombam, escarnecem a respeito do cristianismo, a respeito das suas doutrinas, a respeito das suas promessas e principalmente a respeito da certa segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro aqui, meus irmãos, ele vai citar que da água a terra foi criada, Deus, ele fez a separação entre terra e água, e foi pela água que Deus, numa primeira ocasião, numa primeira vez, ele destruiu essa terra, através do dilúvio. Então ele vai dizer aqui no versículo 5 em diante: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então vejam, meus irmãos, da mesma forma, Deus já havia agido sobre o nosso planeta, destruído o nosso planeta. E na primeira vez que ele fez isso, ele fez com água. E qual que era a situação da terra nos dias do dilúvio, nos dias que antecederam o dilúvio? O texto de Mateus, capítulo 24, verso 37 até o verso 39, vai nos dizer o seguinte. Mateus 24, 37 a 39, vai nos dizer o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nos dias de Noé, nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas viviam fazendo o que bem entendiam. Diz aqui o próprio Senhor Jesus Cristo que elas casavam e davam-se em casamento, ou seja, era tudo feito de acordo com o seu próprio entendimento, com o seu próprio gosto. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 6, que Deus viu que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Ali, o entendimento mais preciso, mais correto, é que a descendência de Sete estava se casando com a descendência de Caim. É o chamado jugo desigual, o casamento misto, que Deus abomina em toda a sua palavra. Então, aqueles que faziam parte dos filhos de Deus, aqueles que faziam
parte da aliança de Deus, estavam se casando com mulheres que estavam debaixo da maldição de Deus, os descendentes de Caim. Então o que estava acontecendo? O pecado estava tomando conta, o pecado estava por toda parte. Deus então, diante disso, ele decide destruir a terra. E durante 120 anos, a Bíblia vai nos dizer que Noé pregou, né? Aliás, o próprio apóstolo Pedro, né? Ele vai falar isso, que Noé pregou e Deus teve a espera, a paciência desses 120 anos enquanto a arca foi construída, mas quando ninguém menos esperava, veio então o dilúvio, veio então a destruição. Da mesma forma, meus amados queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele virá a segunda vez. As pessoas igualmente hoje estão vivendo de acordo com os seus próprios desejos, de acordo com as suas próprias vontades. Elas não estão preocupadas com Cristo, elas não estão preocupadas muito menos com a sua segunda vinda. Elas estão vivendo. Vamos comer e beber porque amanhã nós vamos morrer. Vamos aproveitar a vida. Veja que duro golpe Deus deu na humanidade com essa pandemia e, consequentemente, com essa quarentena. As pessoas hoje não podem mais aproveitar a vida como elas tanto gostariam. Muito do entretenimento está fechado. E, por causa disso, muitas pessoas não estão mais, como elas mesmas dizem, aproveitando a vida. Mas o fato, meus irmãos, que isso vai passar e as pessoas vão voltar a cometer estes pecados. Não que outros não estejam cometidos, eles continuam pecando. Mas na hora que eles menos esperarem, o Senhor Jesus voltará. Versículo 8 vai nos dizer: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está citando o Salmo 90 aqui. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Se você e eu soubéssemos o momento que o ladrão iria chegar, nós ficaríamos alertas somente nesse momento. Acontece que o ladrão ele não avisa a hora que ele vai mexer com os nossos bens. O ladrão não avisa na hora que ele vai arrombar uma casa, furtar um carro, furtar uma carteira, vai abordar uma pessoa. O ladrão não avisa. Da mesma forma, meus irmãos, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela será repentina. Ninguém estará esperando. Por isso que o Senhor nos chama a sermos vigilantes e alertas. Mas ela é certa e ela também será repentina, inesperada. A palavra nos mostra que sinais acontecerão e já estão acontecendo. E a cada dia que passa, essa segunda vinda ela fica mais próxima, porque ela é certa. O Senhor prometeu e ela acontecerá. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que a segunda vinda do Senhor Jesus ela terá um duplo propósito. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós lemos do versículo 11 até o 18 o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura, a altura de 30. Fará ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos
na arca, um embaixo, um segundo, um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. O que o Senhor está dizendo aqui a Noé? Que por causa do pecado, ele destruiria a terra com o dilúvio. Deus então instrui Noé a construir uma arca e diz o seguinte, que apesar dele destruir os homens com o dilúvio, ele salvaria Noé e sua família, e depois ele vai falar a respeito dos animais, salvaria a família de Noé numa arca. A arca, meus irmãos, é um tipo de Cristo. Somente aqueles que estavam dentro da arca é que foram salvos do julgamento de Deus, do juízo de Deus, que foi o dilúvio. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus é que possuem a salvação da punição eterna, porque Cristo foi punido em nosso lugar. Cristo foi morto em nosso lugar. Nós lemos aqui, meus amados irmãos, que no versículo 9, voltando para 2 Pedro, 2 Pedro 3, 9, Pedro disse: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus está dando o tempo para que os seus eleitos cheguem ao arrependimento. Versículo 9, presta bem atenção, ele fala: ele é longânimo para convosco. Convosco quem? Os leitores da carta de Pedro, os destinatários a quem Pedro escreveu essa carta, os crentes, os eleitos. Deus, ele é paciente com os eleitos, com aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. E ele quer que todos eles cheguem ao arrependimento, que nenhum pereça. Por isso, a pregação do Evangelho, que eu vou falar no final desse estudo. Mas o caso, meus irmãos, é que mesmo com a destruição da terra na segunda vinda de Cristo, que será através do fogo, os crentes, os eleitos, eles serão preservados da mesma maneira como Noé e sua família foram preservados na arca. Aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão preservados da destruição. Por isso, meus irmãos, essa é uma preciosíssima lição para nós. Por quê? Porque nesse tempo de pandemia, em que muitas pessoas estão ansiosas, preocupadas, com medo, inclusive cristãos, meus irmãos, quantos crentes no Brasil e no mundo inteiro foram infectados com esse vírus? E quantos morreram por causa desse vírus? Foram muitos. O vírus, ele atingiu ímpios e crentes. A morte atinge e atingiu ímpios e crentes. Então, não há razão para o crente ter medo, entendendo que ele está em Cristo Jesus. Eu encontrei há alguns dias atrás com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim o seguinte: pastor, você está dentro de casa com medo? Eu falei: de jeito nenhum. Estou dentro de casa, me protegendo a minha família, trabalhando dentro de casa, não deixando de sair, tendo que sair para resolver algumas coisas, compras, tendo que sair fazendo isso, mas sem medo, tomando os devidos cuidados, aquela coisa toda de máscara, lavar as mãos, álcool, tudo aquilo lá, todos os procedimentos, mas sem medo. Por que sem medo? Porque seja um vírus, seja uma bactéria, seja uma doença, seja um acidente, se Cristo não voltar antes, meu irmão, minha irmã, você e eu vamos morrer. A morte é certa.
Se Cristo não voltar antes, nós vamos morrer. O cristão não deve ter medo da morte, porque ele sabe que ele será preservado em Cristo Jesus. O céu será destruído. Mas olha só o que ele diz aqui no versículos 11 a 13 de 2 Pedro 3. Visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, se você pega esse final do versículo 12, isso pode gerar uma certa apreensão, um certo medo. Os céus serão abrasados, incendiados, desfeitos. Sim, isso vai acontecer. Não sabemos como, mas Deus vai fazer chover fogo do céu para destruir toda a sua criação. Mas olha o versículo 13. Nós quem? Os crentes, os que estão em Cristo, os que estão na arca, Lembre-se que a arca é um tipo de Cristo, assim como a arca foi um instrumento de preservação de Noé. Nós que estamos em Cristo seremos também preservados. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Os ímpios receberão a sua devida recompensa. Esse é o primeiro propósito da vinda de Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 20, nós lemos a respeito do julgamento, e os homens serão julgados um por um segundo as suas obras. Os livros serão abertos, e o livro da vida também será aberto. E aqueles que não estiverem no livro da vida, ou seja, os que não foram eleitos, serão lançados no lago de fogo e enxofre. O ímpio, ele deve temer a segunda vinda de Cristo. O crente, porém, deve se alegrar, porque o crente sabe que nessa vida, nesse mundo, no presente, nós vamos passar por muitas aflições. O Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro na sua oração sacerdotal, que no mundo nós iríamos passar por aflições. Então, não se preocupe se você passar por todo e qualquer tipo de aflição, até mesmo pela morte. Mas isso não te separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Você está guardado, preservado nas mãos dele. E mesmo que seu corpo seja destruído, seja em qualquer circunstância, ele há de ressurgir, um corpo glorioso, glorificado, para viver com esse corpo, juntamente com outros crentes, com todos os crentes de todas as épocas, todos unidos com Cristo nesse novo céu e nova terra. Nós cremos que esse planeta ele será renovado, reformado, recriado, e será a eternidade. Não há razão, meu irmão, para medo, para temor, para preocupação, para ansiedade. Deus está te preservando, mesmo que você passe por enfermidades, mesmo que você sofra doenças, acidentes, mesmo que você morra, você está nos cuidados da mão do nosso Senhor. Ele voltará, ele destruirá os ímpios, mas se você é crente, você deve se alegrar porque o seu Pai está cuidando de você. Se alegrar porque o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, já pagou toda a sua dívida, você não deve mais nada. Se alegrar porque o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, que está dentro de você e te consola e te conforta, intercede por você. Então, não tema, não se preocupe. Por fim, eu quero falar a respeito da terceira lição. A segunda vinda deve ser aguardada com sabedoria. O versículo 11, eu quero retomar lá com você, ele vai dizer o seguinte: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Como que nós devemos aguardar então a segunda vinda de Cristo?
Pedro aqui nos diz que nós devemos fazer isso com santo. Ele fala deveis, ou seja, é um mandamento, é um dever, é uma ordem. Não é uma sugestão, não é uma dica, não é uma alternativa que a palavra de Deus nos dá, mas é um dever, é um mandamento. O que Deus nos manda na sua palavra? Nós devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Você vê que é um oposto àqueles escarnecedores, aqueles zombeteiros que ele falou no início do capítulo 3, que vivem assim, pintando e bordando, que vivem de qualquer jeito, que vivem aproveitando a vida nos seus pecados. Pelo contrário, o cristão, meus irmãos, ele não é deste mundo. O cristão não vive de acordo com o procedimento desse mundo, com a agenda deste mundo, com as preferências desse mundo. O cristão, ele é diferente do mundo, ele nada contra a maré. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar num rio com correnteza e nadar contra a correnteza, ou se você já teve a experiência de estar num mar onde tem as ondas e você tentar caminhar contra as ondas ou nadar contra as ondas. Não é fácil isso. Então o crente, ele vai na contramão do mundo. Ele é diferente do mundo. E o mundo zomba dele por causa disso, porque ele não se acomoda ao mundo, né? Ele não se formata ao mundo, é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com esse século, ou seja, o crente não tem a forma, o formato deste século, deste mundo. Ele, ao invés de viver uma vida de zombaria, de pecado, de aproveitar a vida, ele tem um procedimento santo. O que é isso? Procedimento é comportamento. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala e também tudo aquilo que você pensa. A forma como você, marido, trata a esposa, você, esposa, trata seu marido, você, pai e mãe, trata seus filhos, você, profissional, trabalha, a forma como você dirige o seu carro, a forma como você caminha na rua, a forma como você interage com esse mundo todo. Você deve viver isso de maneira santa. Por quê? Sede santos porque eu sou santo, né? Olhe para Cristo. Ele é o padrão. Ele é aquele a quem nós devemos imitar. Tudo aquilo que você for fazer, você deve pensar, será que Cristo faria isso? Será que Cristo falaria isso? Será que Cristo teria esses pensamentos que eu estou tendo? Cristo é o nosso padrão. Nós devemos imitar a Cristo, né? Ele é santo, nós devemos também ser santos. Santo procedimento e piedade. Qual o contrário de piedade? Impiedade. O ímpio é aquele que se afasta da piedade, se afasta da obediência a Deus. O crente, ele é piedoso, né? Ele tem prazer na lei do Senhor, né? Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Lembra dos zombeteiros aqui, dos escarnecedores que Pedro acabou de falar? Não, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, diz o Salmo 1. O versículo 12 ainda vai nos dizer, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que significa isso? Esperando e apressando. Nós devemos esperar, sim, conforme a gente já falou aqui, mas apressando. Apressando no sentido de que nós devemos, nesse tempo que Deus nos dá, de vida, antes da segunda vinda, trabalhar em prol da segunda vinda. Como que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, através da oração. Nós devemos orar, Maranata, vem Senhor Jesus. Você deve, meu irmão, viver com os pés no chão e o coração no céu. Você vive neste mundo, O Senhor Jesus Cristo, Ele não orou a Deus para Deus nos tirar desse mundo. Aliás, foi o contrário. Ele disse, não os peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Então você não será tirado do mundo, enquanto for o seu tempo de vida aqui. Então, durante o seu tempo de vida aqui, você está no mundo com os pés no chão deste mundo,
mas seu coração está nos céus, porque você é um peregrino, você é um forasteiro, você não é daqui. Você vai viver aqui, você vai constituir família, você vai trabalhar, você vai ter a sua vida aqui, como qualquer pessoa, com a diferença de que você sabe que aqui não é o seu lugar, aqui não é a sua casa está nos céus. Então você deve desejar ir para casa, por isso a sua oração deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus mesmo nos ensinando a sua oração, a oração do Pai Nosso, né? Ele vai nos dizer que nós devemos orar assim: venha o teu reino. O crente que não deseja a volta de Cristo não pode ser crente, não é possível. Todo crente deve desejar ardentemente que o Senhor Jesus Cristo volte. Por mais confortável que seja a sua vida aqui, você deve entender que essa vida aqui ela é passageira, ela é curta e aqui não é o seu lugar. Por isso, você deve orar: venha o teu reino. Você deve orar: Maranata, vem Senhor Jesus. E também nós devemos esperar e apressar a vinda de Cristo pregando o Evangelho. Olha Mateus capítulo 24, versículo 14, o que o nosso Senhor Jesus disse: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim só virá depois de que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Depois que o último eleito de Deus ouvir o Evangelho e crer, então virá o fim. Então, como que o crente deve aguardar a segunda vinda de Cristo? Primeiro, orando para que o Senhor venha logo. Isso não significa que as nossas orações vão mudar a vontade de Deus, vão adiantar a segunda vinda. Quando Pedro fala em apressar aqui, ele usa uma linguagem que, se você não entender direito, você vai estar pensando que nós somos capazes de apressar, de adiantar a segunda vinda. Mas o que ele está querendo aqui dizer é que nós devemos trabalhar nesse tempo, né? Usar bem o tempo, né? No sentido de apressar. Então, nós devemos aguardar a segunda vinda do Senhor, trabalhando em que sentido? Orando e pregando. Maranata, vem Senhor Jesus, vem o teu reino, e pregando o Evangelho a todas as nações. Então, no bairro onde você mora, né, você evangeliza os seus vizinhos, os seus amigos, no seu trabalho, você evangeliza os seus colegas de trabalho, as pessoas com quem você tem contato, seus familiares não crentes, você evangeliza, você fala disso daqui. Nós devemos falar mais, meus irmãos, de céu e de inferno. Se você quer saber, a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi o próprio Senhor Jesus. Muitos pregadores hoje em dia não gostam de falar de inferno, mas nós devemos falar que o mundo será destruído com fogo. E isso acontecerá da mesma forma como o ladrão vem, ou seja, inesperadamente. Ninguém espera pelo ladrão, ninguém sabe quando o Senhor Jesus voltará, mas ele voltará. E o dia que ele voltar, o ímpio, ele vai tremer de medo, porque ele será julgado e condenado e lançado no inferno. Mas, por causa disso, você deve também pregar o Evangelho, para que aqueles que forem do Senhor, aqueles que foram eleitos do Senhor, possam responder com fé e arrependimento, e assim serem convertidos pelo Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir com um texto de Mateus 6, 21, onde Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você não é deste mundo, você está nesse mundo, você vive neste mundo, mas você não é daqui. Saiba que o tempo que você estiver aqui, o Senhor estará guardando você, preservando você, cuidando de você. Não temas. Mesmo que chegue a morte, Ele estará ao teu lado, cuidando de você, e estará na eternidade também para te receber.
Então, viva o Evangelho, pregue o Evangelho, ore para que o Senhor volte logo e assim possamos ser abençoados e consolados por Ele. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que tivemos, ó Pai, de estudar a Tua Palavra. Pai, nós oramos, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem logo, que o Teu reino venha a esta terra, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, trabalhar, ó Deus, pregando o Evangelho, Senhor Deus, aqui onde estamos e também enviando e sustentando missionários para que cheguem até os confins da terra para levarem, ó Deus, a mensagem da cruz, ó Deus, para as pessoas. Ó Pai Santo, nos perdoe se porventura temos vivido, Senhor Deus, como se essa terra fosse a nossa casa. Que possamos, ó Deus, compreender a cada dia, Senhor Deus, que o nosso lar é o novo céu e a nova terra. O nosso lar é a eternidade, Senhor Deus, onde estaremos com todos os remidos na companhia do Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Um grande abraço.